Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de frações algébricas. Na aula anterior, a gente revisou o cálculo de MDC e MMC envolvendo números naturais. E nós vimos lá que há duas formas de fazer esses cálculos. Uma dessas formas é fazer a decomposição simultânea dos números naturais e a outra forma é fazer a decomposição desses números naturais, mas de forma separada. No caso dos monômios, a gente também pode fazer o cálculo do MDC e do MMC utilizando a decomposição simultânea ou utilizando a decomposição de forma separada. Só que o procedimento de cálculo de decomposição simultânea, quando a gente tem monômios e polinômios, olha, não é uma coisa fácil, envolve muitos cálculos, são cálculos difíceis às vezes de serem organizados. Então, por isso, os livros didáticos eles nem apresentam esse cálculo, porque ele pode se tornar realmente muito confuso. Então, aqui nesta aula também, eu vou apresentar como que a gente faz o cálculo do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum de monômios, utilizando somente a decomposição dos monômios de forma separada. Você vai ver que é muito simples, muito parecido, na verdade, quase que igual quando a gente tem só números. Mas aqui a gente vai ter números e letras, porque os monômios são expressões algébricas, né? Possuem, portanto, letras. Então fique bem atento para você aprender direitinho e ficar craque no assunto. Chega de conversa, vamos para a aula. E aqui a gente tem dois monômios, 12x2y3 e 15x2yz3. E eu quero calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum envolvendo esses dois monômios. O que eu vou fazer? O primeiro processo é fatorar completamente os dois monômios. Tá? No caso das letras, se a gente observar, elas já estão fatoradas, não tem o que a gente fazer aqui, basta escrever novamente as letras da forma como estão. E no caso dos números, a gente precisa, se você não souber de cabeça, a gente vai precisar fatorar. Vamos fatorar então o 12 e o 15? Vamos lá. Vamos colocar aqui o paredão, então, fatorando o 12 e fatorando o 15, tá bom? Aqui e aqui. 12 a gente divide por 2, dá 6, dividimos por 2, dá 3, e por 3 dá 1. E o 15, dividimos por 3, dá 5, dividimos por 5, dá 1. Às vezes você já sabia isso aqui de cabeça, tá? Nem precisava fazer esse cálculo, mas tudo bem. Vamos então escrever aqui cada um desses monômios, evidenciando bem cada um dos fatores. Olha o que eu vou fazer. O 12 aqui é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, né? Então vai ser assim, ó, o primeiro deles, que é o 12x ao quadrado y ao cubo. Eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, vezes x ao quadrado, vezes y ao cubo, ok? E o segundo, qual é? 15x2yz3. Então, o 15 é 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1, vezes x ao quadrado, vezes y é y elevado a 1, vezes z ao cubo. Eu estou colocando o expoente 1 quando não aparece expoente, só para ficar bem fácil da gente identificar qual é aquele fator que tem maior ou menor expoente, tá bom? Então, MDC. Qual vai ser o MDC? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez quando a gente estava lá calculando o MDC de números naturais. Nós vamos pegar apenas os fatores comuns e de menor expoente. E aqui, fatores comuns não são só números, as letras também. Então, vamos pegar fatores comuns, envolvendo números, envolvendo também letras, e de menor expoente. Então, olha, o 2. O 2 é um fator comum? Não, o 2 só aparece no primeiro monômio. Então, ele não é comum, não entra na minha conversa. O 3 é comum. Eu tenho aqui 3 elevado a 1 e 3 elevado a 1. Não preciso comparar expoentes, né? Só vou escrever aqui, então, 3 elevado a 1. E o 5?
O 5 ele também não é comum, só aparece aqui no segundo. Então, não vou escrever o 5, ok? Vamos às letras agora? X, o x é comum? O x é comum. E nos dois casos eu tenho x ao quadrado, então eu não preciso ver qual é maior nem qual é menor, só escrever x ao quadrado aqui. E o y? O y é comum? No primeiro eu tenho y ao cubo e no segundo eu tenho y elevado a 1. Vou pegar o de menor expoente, porque se trata do MDC. Então, vezes y elevado a 1. E o z? O z só aparece no segundo, então eu nem vou escrever ele aqui. Se a gente quiser deixar isso aqui como um monômio bonitinho, fica 3x2y, né? Do jeito que está aqui também está bom, mas aqui ficou mais juntinho. E no caso do MMC, do mínimo múltiplo comum, você está lembrado como que é? A gente olha para as decomposições e agora a gente vai pegar tudo, fatores comuns e fatores não comuns, sempre os de maior expoente quando forem comuns. Então, o 2 não é comum, mas vai entrar aqui, o 2 ao quadrado no caso. O 3 é comum, entra também, e ele aparece como 3 elevado a 1, não precisa olhar maior expoente. O 5 é comum? Não, não é comum, mas no cálculo do MMC ele entra. 5 elevado a 1. X é comum, e eu tenho x ao quadrado nos dois, então só repetir x ao quadrado aqui. O y é comum? O y é comum, mas eu vou pegar agora no caso do MMC, eu vou pegar o de maior expoente, então y ao cubo. E o z? O z é comum? Não, o z não é comum, aparece só no segundo, mas ele também faz parte da nossa conversa aqui. Z ao cubo, ok? Então, vamos escrever isso aqui de um jeitinho mais organizado, né? Aqui vai ficar 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60. 60, x ao quadrado, y ao cubo, z ao cubo. Esse é o mínimo múltiplo comum envolvendo esses dois monômios. Agora nós temos 24A2B, 40A3BC2 e 18AC3. Eu quero calcular, de novo, o máximo divisor comum, MDC, e o mínimo múltiplo comum, MMC, desses três monômios aqui. Vamos lá, vamos decompor cada um desses monômios e depois a gente parte exatamente para o cálculo. O primeiro passo, então, é decompor. E a gente vai começar a decomposição pelos números. Vamos decompor o 24, o 40 e o 18 separadamente. Vamos lá, aqui 24, vamos colocar o paredão daqui a pouco, o 40 e o 18. Colocando aqui o paredão, aqui também, aqui também. E vamos lá. O 24 divide por 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Certinho? Agora, 40 dividido por 2 dá 20. Dividido por 2 dá 10. Dividido por 2 dá 5. E dividido por 5 dá 1. E o 18? 18 dividido por 2 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Ok. Agora que a gente já fez a decomposição dos números, é só escrever a decomposição de cada um dos monômios. Deixa eu marcar aqui. Então, o primeiro vai ser, em vez de 24, eu vou escrever 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. E o restante das letras eu só vou evidenciar o produto. Então, a ao quadrado, b, e vou escrever b elevado a 1, tá bom? Segundo monômio. Vamos lá? No lugar do 40, eu vou escrever 2 ao cubo vezes 5. Então, 2 ao cubo vezes 5, no caso, 5 elevado a 1. E agora, a ao cubo, b elevado a 1 e c elevado a 2. Certo? E agora o terceiro monômio, no caso, no lugar do 18, o que eu vou escrever? Eu vou escrever 2 elevado a 1
vezes 3 elevado a 2, e agora vezes a elevado a 1, vezes c elevado a 3. Ok, agora a gente já escreveu os três monômios na forma fatorada. Vamos então para a resposta. Qual é o máximo divisor comum e qual é o mínimo múltiplo comum? No caso do máximo divisor comum, vamos lembrar? A gente pega somente os fatores comuns e de menor expoente. Começando então, o 2 é comum, aparece nos 3, mas eu tenho que pegar o de menor expoente. Menor expoente, 2 elevado a 1. Vezes o 3. 3 aparece no terceiro, aparece no primeiro, mas não aparece no segundo. Então ele não é comum aos 3, não faz parte aqui do meu cálculo. O 5 só aparece no segundo monômio, então ele também não participa dessa conversa aqui agora. E o A é comum aos 3, mas aqui eu tenho A ao quadrado no primeiro, A ao cubo no segundo e A elevado a 1 no terceiro. Eu vou pegar então o A elevado a 1 porque é aquele que tem o menor expoente. E é assim que a gente faz no cálculo do MDC. Prosseguindo. Será que tem mais alguma coisa? Antes de escrever esse pontinho de multiplicação, observe o B aqui. O B ele aparece somente no primeiro e no segundo monômio. E o C aparece só no segundo monômio e no terceiro monômio. Então, nem o B nem o C são comuns aos três monômios, por isso eles não aparecem aqui. Então, qual é o máximo divisor comum? É simplesmente 2 elevado a 1 vezes A elevado a 1, que é 2A. E no caso do MMC, o mínimo múltiplo comum, tá lembrado? A gente pega os fatores comuns e não comuns e sempre os de maior expoente. Então, o 2 é comum, vamos pegar o de maior expoente, 2 ao cubo. O 3 não é comum, mas vem para cá o 3 ao quadrado. O 5 não é comum, só aparece 5 elevado a 1. Só uma observação aqui, o 3 ele aparece no primeiro termo, né? Também, mas lá ele aparece 3 elevado a 1, então eu vou pegar o de maior expoente. Tudo bem? Agora, e a letra A? Eu tenho A ao quadrado, A ao cubo e A elevado a 1. No caso do mínimo múltiplo comum, a gente vai pegar o de maior expoente, então A elevado a 3. O B aparece no primeiro e no segundo termos aqui, e aparece só B elevado a 1, então eu só vou repetir B elevado a 1. E o C? Eu tenho C ao quadrado e C ao cubo. Qual que tem maior expoente? C ao cubo. Certinho? Então, vamos escrever isso aqui de uma forma mais organizadinha. O MMC vai ser 8 vezes 9, 72. 72 vezes 5 dá 360. 360 A ao cubo, B, C ao cubo. Poderia escrever B elevado a 1 também, não tem problema, mas quando o expoente da letra ou do número é 1, a gente não precisa escrever ele não. Tudo bem? E agora nós temos novamente três monômios que são 4c ao quadrado, 3mn e 5x ao quadrado y ao quadrado. O primeiro passo é fatorar cada um desses monômios, mas olha só, eu só tenho 4 aqui que não é número primo, né? Então 4 é 2 elevado a 2, correto? O restante é só letra, 3 é número primo, 5 é número primo, e as letras já estão fatoradas, então só evidenciá-las. Deixa eu colocar aqui os 3 asteriscozinhos. E eu vou escrever esses monômios fatoradamente, evidenciando o produto. Então, 4 é 2 ao quadrado, e aí eu copio c ao quadrado. 3mn vai ser 3 elevado a 1, vezes m elevado a 1, vezes n elevado a 1. E aqui eu vou escrever 5 elevado a 1, vezes x ao quadrado, vezes y ao quadrado. Certo? Qual será, então, o MDC, o máximo divisor comum? Nós vamos pegar fatores comuns, apenas fatores comuns e de menor expoente. Tudo bem? Bom, o 2 não é comum. O C também não é comum. 3 não é comum. M não é comum. N não é comum. 5 não é comum. X não é comum. Y não é comum.
E aí, qual que é o MDC então? Nesse caso não tem MDC? Não, na verdade sempre vai ter um MDC. Mas quando a gente faz essa decomposição e a gente não tem visivelmente um fator que seja comum, que isso significa que o único divisor comum, que vai ser o máximo divisor comum, envolvendo esses elementos aqui, é o número 1. A gente sabe que todo número é divisível por 1. Então, se no processo de fatoração não encontramos fatores comuns, é porque o máximo divisor comum é 1. Tudo bem? Fica atento a isso aí. E no caso do mínimo múltiplo comum, gente? No caso do mínimo múltiplo comum, a gente pega todos os fatores, comuns ou não, considerando sempre os de maior expoente quando houver fatores comuns. Nesse caso aqui não tem fator comum, é tudo diferente, então é só eu copiar tudo que aparece aqui. Então os números 2 ao quadrado, 3 elevado a 1, 5 elevado a 1. As letras eu vou tentar preservar a ordem alfabética, tá? Então vai ser c ao quadrado, m elevado a 1, n elevado a 1, x ao quadrado, y ao quadrado. Dá para a gente escrever isso aqui de um jeito mais bonitinho? Dá. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60. E agora as letras é só copiar. 60, c ao quadrado, m, n, x ao quadrado, y ao quadrado. Esse aqui é o resultado do mínimo múltiplo comum. E aí, deu para entender direitinho como que a gente faz o cálculo do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum envolvendo monômios? É fácil, desde que você preste bastante atenção às continhas. Se você errar um expoente, não considerar o fator correto na hora dos cálculos, você pode se embaraçar e cometer erros, não é verdade? Então, para você ficar bem craque nisso, eu preparei uma lista de exercícios, que inclusive é a próxima parte desse curso, uma lista de exercícios envolvendo máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de monômios. Como disse, é a próxima parte desse curso, e para você assistir a essa próxima parte, que é a próxima aula, eu estou deixando um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você pode clicar lá e ter acesso à próxima aula. É uma lista com vários exercícios, e depois que você fizer esses exercícios, inclusive você pode baixar essa lista de exercícios, volta aqui e deixa os seus comentários para me contar o que você achou. A gente se vê então nessa aula de resolução de exercícios envolvendo máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de monômios, ok? Um abração para você, até lá, tchau, tchau!